Olá, sou Rogério Rondon e estarei apresentando hoje o programa Empreender S.A. Tenho o prazer de receber Carlos Henrique Lousada, da Sonorama. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Carlos, o Grupo Empreender S.A. tem por objetivo e filosofia fomentar a cultura do empreendedorismo, né? Para tanto, a gente convida empresários para contarem suas histórias. E você, Carlos, tem uma trajetória muito bonita. Eu queria que você contasse quando e onde começou. Ok, obrigado. É um prazer poder ter essa oportunidade de, mais uma vez, falar sobre o meu projeto, sobre a Sonorama. Então, a Sonorama foi fruto assim, de algo bem pensado, bem planejado, mas eu vou falar antes da minha trajetória pessoal, para você poder entender mais à frente como surgiu a Sonorama. Ok. Eu tenho 57 anos, eu estou no varejo desde os jovem empreendedor ainda, né? Um jovem, eu acredito que sim, eu me sinto jovem, porque eu não paro de pensar, de querer realizar pelo menos. Então isso aí é um sintoma de juventude, né? Com certeza. Então, como eu estava falando, dos 57 anos que eu tenho 50 anos de varejo. Eu comecei no varejo aos 7 anos de idade. Eu comecei a trabalhar para ajudar a família, que eu venho de uma família muito pobre, uma família grande, como pessoas hoje da minha idade, todos eram família muito grande. E antigamente a oportunidade não era tão vasta, tão grande como é hoje. Então, aos 7 anos eu tive necessidade de trabalhar realmente para ajudar na sustentação da casa, da família. Então, eu trabalhava um período da manhã, antes de ir para a escola, comecei a trabalhar em uma quitanda de frutas e verduras, em troca de uma cesta semanal dessas verduras, legumes, como forma de pagamento para ajudar em casa. Então, fui trabalhei dos 7 até os 14 anos, numa quitanda, foi a minha primeira experiência de varejo. Mas eu, já nessa idade, nessa fase, no Rio de Janeiro, onde aconteceu isso, onde eu morei, a minha infância foi lá. Então, eu sempre fui vidrado, eu não sei o que me levava a isso, mas sempre fui vidrado pelo varejo. Eu passava nas lojas no Rio de Janeiro, já ainda criança, e via aquelas lojas de móveis, de presente, eu achava aquilo maravilhoso. Então, meu sonho era, mais à frente, quando eu tivesse a idade permitida, era trabalhar em uma daquelas lojas, eu queria vender, eu achava gostoso aquele ambiente, já naquela época. Embora, naquela época, não tinha lojas encantadoras igual nós temos hoje. Grandes lojas de magazine, grandes hipermercados, grandes shoppings, não tinha naquela época. Mas aquilo lá era uma necessidade que eu tinha, realmente. Então, após 14 anos, eu vim para São Paulo. Numa visita a São Paulo, num parente, eu vim para São Paulo e fiquei muito impressionado. Porque quando falo do Rio de Janeiro, era no subúrbio do Rio de Janeiro, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro, não era na grande Rio, realmente. Quando eu cheguei a São Paulo, na capital, eu fiquei muito impressionado. Quando eu vi aquelas lojas, foi na década de 60 ainda, 60 para 70. Eu vi aquelas lojas, grandes lojas, shopping que já tinha as primeiras construções. As primeiras construções. E eu realmente fiquei maravilhado. E com 14 anos eu não quis mais voltar para o Rio, realmente. Eu comecei a procurar uma oportunidade já no varejo aqui. Foi onde eu conheci, na época lá, uma empresa que estava começando, que chamava Eletroradiobras. Foi um dos primeiros hipermercados que eles estavam começando, já aí na década de 70, em 1971. Já estavam começando a abrir aqueles formatos de lojas hipermercado, baseado nos hipermercados americanos. Então, quando eu conheci uma das lojas dele, que era no Brás... Era a oportunidade que eu tinha visualizado há anos atrás. Exatamente. Eu falei, acho que é aqui que eu quero trabalhar. E realmente me candidatei e entrei nessa firma. Comecei a trabalhar ainda jovem lá. E, como eu falei, essa empresa estava com muita expansão. E começou a sair já de São Paulo, vim para o interior. Então, em 72, eu tinha aí a função nessa época, eu pertencia a um grupo de montagem de lojas e tal. E eu vim para Ribeirão Preto, fui convocado para vir a Ribeirão Preto,
realmente participar da montagem da primeira unidade deles do interior do hipermercado, que era a Eletroradiobras, que é na Independência, que hoje é Pão de Açúcar lá. O antigo Jumbo Eletro. O antigo Jumbo Eletro, exatamente. Hoje, futuramente, já passou para o Pão de Açúcar, foi incorporada. Então eu vi e realmente essa loja ficou maravilhosa para a época, o interior, o primeiro hipermercado. E cada vez eu fui pegando mais gosto e achando que era aquilo ali mesmo. Após inaugurar a unidade de Ribeirão Preto, eu voltei para São Paulo para continuar na minha tarefa de ajudar na abertura das outras unidades. Mas eu deixei um amor em Ribeirão Preto, realmente. Foi o meu amor por Ribeirão Preto. Eu realmente me apaixonei assim à primeira vista. Então aquilo ficou guardado. Eu voltei para São Paulo, continuei minha trajetória, mas eu realmente, como eu falei, eu não estava na minha função, eu queria vendas. Então eu tive a oportunidade na visita a Ribeirão Preto de travar relacionamento com o proprietário do próprio grupo da época lá, Eletroradiobras. E a gente teve uma conversa, eu externei essa minha vontade. Voltando a São Paulo, ele mandou me chamar e realmente me deu uma oportunidade nas vendas. Eu fui trabalhar como vendedor, na parte de eletrodoméstico, móveis e tal. Então aí começou ali realmente eu desenvolver aquilo que eu gostava, de fazer o que eu gostava realmente, era mexer com vendas e naquele formato de loja, de emprego realmente. Bom, e somado a toda essa experiência prática, desde os 7 anos, para quem começou na quitanda e passando por varejo, aí já é uma bela de uma experiência, né, o Carlos? Mas somado a isso, teve uma ajuda aí, né, um conhecimento extra com o Samuel Klein, da Casas Bahia, né? Isso, aí se veio um pouquinho mais tarde, realmente. A gente vai fazer um breve intervalo. Ok. E no retorno a gente vai contar um pouquinho dessa história. Vamos sim, ok. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos.